radiantes e que bom que você está aqui. Eu gostaria de começar esse vídeo agradecendo a todas as pessoas novas que chegaram no canal. E eu sei que a gente tá um tempo sem vídeo, né? Porque desde julho que eu não posto, eu tô gravando esse vídeo dia 2 de outubro. Eu espero mesmo que muito em breve ele esteja no canal. Bom, quem viu os últimos vídeos sabe que eu comecei uma série até com a minha amiga Bruna, falando sobre assuntos que são da graduação já de letras, né? Então a gente fez alguns vídeos sobre linguística. E eu tenho muitos planos de vídeos legais para o canal que envolve meio que essa divulgação científica. Só que esses vídeos dão trabalho, porque para eu fazer eles eu tenho que estudar antes para fazer um roteiro, para não falar nenhuma besteira, né? E infelizmente no momento eu não tô conseguindo me organizar para encaixar isso nas coisas que eu tenho que fazer. Aí eu tive a ideia de fazer vídeos meio que como vlogs, mostrando o que eu tô estudando, né? Então, à medida que eu fosse estudando, eu já ia mostrando alguma coisa. Tem alguns vídeos aqui no YouTube de study vlog que eu acho bem legais, mas na área de letras não tem nada. Eu queria muito fazer, só que eu me enrolo demais com essas coisas de gravação. E aí não dá o trabalho para preparar o vídeo, mas dá muito trabalho para gravar. E eu não estou exagerando, eu já gravei 5 vídeos diferentes e acabei descartando porque estavam muito ruins. Então, como eu estava com muita saudade de vocês, eu decidi gravar o bom e velho tipo de vídeo que eu estou acostumada a fazer nesses quase 5 anos de canal. Isso mesmo, em outubro deste ano, faz 5 anos que eu comecei esse canal, que é mostrando as minhas últimas leituras. Eu olhei aqui para o lado, que está a pilha de livro. Eu olhei nos livros que eu li esse ano, os livros que eu mais gostei. Eu li alguns livros técnicos, li muito artigo, capítulo de livro, e li também livros de literatura para a faculdade, mas aqui estão os livros que eu gostei, que eu amei ler. E claro, tem livros extras, que não faz parte da faculdade. Então vamos começar. Eu vou começar pelo único que está no Kindle, que é o Vidas Secas. Eu li nessa edição. Na verdade, eu li na edição da biblioteca, mas depois eu peguei essa versão aqui do Kindle para ter para mim, porque eu simplesmente amei. Gente, o que vocês estão fazendo da vida de vocês, que vocês ainda não leram Vidas Secas? Primeiro, é um livro super curto, são 8 capítulos. Na edição da biblioteca que eu li, tinha 120 e poucas páginas, não chegava nem a 130 páginas. E é uma história tão forte, assim, tão poderosa. E eu acho que para quem especialmente é do Nordeste, assim, ou tem vivência aqui, a história ganha uma cor, ganha um brilho muito diferente, sabe? Eu acho que é uma leitura que vale super a pena. Eu fiz, inclusive, um seminário sobre Vidas Secas e eu pensei em divulgar isso de alguma maneira. Mas eu ainda tô pensando como eu vou fazer isso. Assim que eu souber, eu aviso vocês. Qualquer coisa, quem quiser ficar mais próximo, me segue no Instagram, que lá eu tô sempre aparecendo de alguma maneira ou de outra, nem que seja nos stories. O próximo livro que eu quero mostrar é esse aqui, é Minhas Irmãs, as Santas, da Colleen Carroll Campbell. Ela é americana e algumas coisas nesse livro foram muito interessantes para mim. A Colleen, ela é católica desde sempre, né? Foi criada em família católica, mas ela queria muito ser escritora. E aí ela vai falando, assim, de como foi essa jornada dela, de ir entrando na faculdade, ingressando na vida profissional, depois casando e tendo filhos, e tentando conciliar todos os sonhos dela, né, de ter uma carreira, mas também de ter uma família, e de escolhas que ela teve que fazer sempre norteada, assim, por essa visão de mundo, né, porque uma religião que você tem não deixa de ser uma visão de mundo que você adota. E o título do livro, Minhas Irmãs as Santas, é que ela na história do livro, né, ela vai contando essa trajetória dela enquanto se consolidando como escritora e como ela se inspirou em algumas santas específicas em momentos decisivos para tomar essas decisões. É um livro bem legal. Outro livro que foi muito legal de ler, esse último obviamente não era da faculdade, esse aqui também não. Eu paguei semestre passado Clássicos da Literatura Medieval e Moderna. Essa não era uma leitura obrigatória, foi uma recomendação do professor, e como eu tinha um livro e é bem fininho, decidi ler, e é uma história incrível. Tristão e Isolda foi escrito, né, é uma espécie de lenda que foi registrada na Idade Média e que é anterior ao Romeu e Julieta,
mas que fala de um amor impossível, mas que tem umas particularidades, tem uma poção mágica, e é aquele casal assim que os dois são lindos, os dois são perfeitos, mas infelizmente não podem ficar juntos. Então quem gosta dessa história vai amar. Mas ele também é aquele cavaleiro medieval que caça, que entra em batalhas, então também tem todo esse elemento de aventura. Então também quem gosta de aventura vai gostar, ou seja, é uma leitura para todo mundo e, como mais uma vez, um livro curtinho, então você lê assim num instante. Aí eu passei uns 3 meses, eu comecei a ler nas férias esse livro aqui, História da Sua Vida e Outros Contos, do Ted Chiang. Apesar desse nome que parece chinês, ele é americano, que inspirou esse filme aqui, A Chegada. Esse é um livro de contos de ficção científica. A História da Sua Vida é o nome do conto que inspirou o filme, mas tem outros contos, obviamente. Eu comecei a ler nas férias, mas as aulas começaram e eu fui lendo bem aos poucos, até porque, como é um livro de contos, né, eu li um conto, deixava o livro de lado, e aí quando foi agora, no final de agosto e de setembro, eu decidi finalizar e consegui finalizar o livro. Obviamente, como todo livro de contos, tem aqueles que você gosta mais e acha melhor escrito, tem aqueles que você gosta menos. E esse eu acho que são 9 contos. Dos 9 só teve um que eu não gostei. Deixa eu ver aqui quantos são. Isso mesmo, são 9 contos. Dos 9 só teve um que eu não gostei. E teve uns 5 que eu gostei muito. Então, assim, já virei fã do Ted Chiang. E também uma coisa legal é que no finalzinho tem dizendo... Tem tipo umas notas do autor dizendo como surgiu a inspiração do conto e os que foram publicados anteriormente e onde foram publicados. Aí nas férias eu fiz 2 leituras relacionadas ao Tolkien, vocês sabem que eu sou fã, e recentemente eu fiz mais um, então eu vou mostrar as 3 na sequência. Eu comecei, assim que deu as férias, lendo a biografia do Tolkien. O nome da biografia é J.R.R. Tolkien, do Humphrey Carpenter, que nome difícil. Eu li porque estreou o filme falando da vida do Tolkien, inspirado nessa biografia, mas não estreou aqui na minha cidade, então não assisti o filme, mas li a biografia, foi maravilhosa. Assim, agora eu digo com todas as letras que eu sou fã do Tolkien, porque tem pessoas que eu gosto do trabalho, mas se a pessoa é meio escrota, obviamente eu não vou ser fã dela. Então eu fiquei encantada, e não é aquela biografia que fica babando o ovo da pessoa, escondendo os podres, assim, mostra os pontos fracos do Tolkien, né, suas limitações, seus defeitos, e eu acho que isso também foi o que fez eu me apaixonar mais, porque é nos defeitos que você vê a grandeza da pessoa, sabe? E aí eu tinha que ler alguma coisa de ficção do Tolkien, e aí é mencionado, né, nessa biografia este livro aqui, chamado Árvore e Folha. Ele também chegou a ser publicado com outro título. O outro título é Folha de Migalha, que é o nome do conto que tem aqui dentro. Só que aqui, apesar do livro ser fino, ele tem um conto, mas ele também tem um ensaio do Tolkien, um ensaio técnico, né, falando sobre a natureza dos contos de fadas. O que é que caracteriza esse gênero literário, contos de fadas. É um texto muito bom, mas ler esse conto, Folha de Migalha, depois de ter lido a biografia do Tolkien, fez assim muito mais sentido. E realmente na biografia tem uma citação do Tolkien dizendo que é das coisas que ele escreveu aqui mais revela assim a alma dele. E realmente, depois de ler a biografia, eu concordo. Então quem é fã do Tolkien não pode deixar de ler esse conto aqui. E aí eu li uma história muito legalzinha, que foi a Mestre Gil de Ram, né, do Tolkien, que é a história do Gil, né, que é o mestre, porque é o título que ele recebe depois, e Ram é a cidade em que ele vive. E pela capa aqui, que tem um dragão, a gente já sabe o que é que vai acontecer, né? Vai aparecer um dragão. Só que o Gil, ele vai entrar pra história, né? Ele vai ser conhecido, mas ele tem uma personalidade, assim, é como se fosse um behind the scenes, assim, um por trás das cenas, assim, como de fato a história aconteceu. E é até legal porque tem muito um jogo com o estudo da linguística histórica, né, que é investigar a origem dos nomes. Então vai dizendo o nome original que ele tinha, o nome da cidade, depois por que mudou, o que é que aconteceu de influência para que as pessoas começaram a chamar de outro jeito, porque tem uma espécie de um narrador aqui que não aparece tanto, mas que ele está contando essa história muito do futuro, né? E aí vai dizer o que aconteceu antes, né? Como aquela cidade se tornou o que era, quem foi esse mestre Gil de Ram. Muito, muito legal.
E uma coisa que faz eu gostar muito da escrita do Tolkien é que parece que ele está contando as mesmas histórias de sempre, né? A história de um cara que foi valente, que enfrentou um dragão e que foi reconhecido e famoso. Mas eu acho que ele sempre dá um toque particular, assim. Ele sempre mostra as coisas de um ponto de vista que as pessoas acham que conhecem, mas não conhecem. Ai, quem lê, comenta aí. Quem já leu, comenta aí. E me diz o que é que achou. Porque eu amei essa história. Depois, eu quero fazer muitos vídeos, mas não tô com tempo, né? Porque, por mim, esse livro aqui daria um vídeo só sobre ele. Ainda mais que tá fresquinho, né? Porque tem uns aqui que eu li já no começo do ano, aí já passou o tempo. Como é o caso desse aqui, que eu li em fevereiro. Aqui tem 4 peças clássicas, né? Tem Prometeu Acorrentado, Édipo Rei, Medeia e As Nuvens. É uma coletânea organizada pela Zahar. Eu paguei no primeiro semestre, né, em 2018.2, clássicos da literatura antiga. É uma coisa assim, não lembro o nome da disciplina, mas era para estudar, tipo, Roma e Grécia. E aí a gente leu algumas peças, né? Eu tive que apresentar um seminário sobre a Odisseia. Fiquei de fazer um vídeo e nunca fiz. Mas é muito legal, acho que assim, são histórias que vão ser referenciadas em toda a nossa literatura, em toda a nossa cultura. E é legal você conhecer a história original, né? Então, quando alguém falar de Édipo ou falar de Prometeu, você conhecer esses personagens. Então, eu recomendo demais para você estar antenado aí nas referências. E não é referência que aparece só em clássicos mais cabeçudos, não. Aparece assim em filmes, às vezes, de sessão da tarde. Não sei nem se existe sessão da tarde, mas em filmes assim bem normais acabam aparecendo. Você vai ficar boiando se você não conhecer. Então, por isso eu recomendo essa leitura. E por fim, uma leitura que eu finalizei recentemente. Comecei nas férias, ficou parado no meio, encostado até um dia que deu um negócio em mim e eu terminei esse livro em uma semana, o resto. É um livro fininho, mas, gente, se eu não disse o nome, né? A Revolução dos Bichos, de George Orwell, que, não sei, porque ele é escrito, ele tem um subtítulo que não tá aqui na edição em português, mas o título original dele é Animal Farm, A Fairy Story, né? É tipo, a Fazenda dos Bichos, até na história se refere assim, um conto de fadas, né? A Fairy Story. E essas histórias escritas nesse formato de contos de fadas têm um poder enorme sobre mim. Então eu fiquei tão mexida, tão afetada com a história, que eu tive que fazer pausas, assim. Eu li um pouco e eu parava, porque eu não aguentava ficar lendo. Porque, na verdade, isso aqui, né, é toda uma metáfora para acontecimentos políticos do início do século XX, né? E a gente sabe o que é que rolou nessa época. Então, pra mim, foi muito pesado. Fora que eu nem peguei todas as referências, porque eu não tenho esse domínio todo de história, né? Então, com certeza, muita coisa ainda passou batida. E essa edição, ela tem 2 extras, assim, bem legais. Tem um comentário, né, de uma pessoa sobre a obra, mas também tem o próprio George Orwell falando sobre ela. Então é muito legal. Eu já tinha lido há algum tempo, 1984, que é uma obra muito interessante para fazer você refletir, mas do ponto de vista literário eu não gostei tanto. Já essa aqui não, acho que ela cumpre os 2 quesitos, assim. Tanto ela atinge esse propósito do George Orwell, né, que é fazer a pessoa refletir sobre questões políticas, mas ela também é muito bem escrita. Bom, gente, essas foram as minhas leituras. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em gostei pra mim, de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Comenta aí qual foi o último livro que você leu que você gostou. Não é o que você só leu, é o que você leu e gostou. Um beijo e até a próxima. Tchau!